Legal. Então, na última aula, nós estudamos alguns métodos que o JavaScript tem para trabalhar com string. Deixa eu até pegar aqui o último exemplo que nós fizemos. O último teste. Deixa eu abrir com o Notepad aqui para a gente ver o código. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Isso. Ok, esse aqui foi o último exemplo. Deixa eu abrir ele aqui no browser também. Beleza. Vamos dar um zoom aqui. Pronto, beleza. Então aqui no último exemplo que nós fizemos o teste foi com esse método aqui. Tá? Então nós vimos aí vários métodos para trabalhar com string. Eu até comentei com vocês que é importante conhecer esses métodos, porque às vezes o problema que você precisa resolver parece complexo, mas quando você vai ver tem um método que facilita muito o processo. Principalmente em alguns exercícios onde, por exemplo, eu peço, acho que foi um desses que eu até deixei como desafio na aula passada, a pessoa digita uma frase, você fala quantas vogais tem, né? Ou seja, você precisa pensar que aquela frase é uma string, uma cadeia de caracteres, e você precisa percorrer essa cadeia de caracteres um a um, verificando se é ou não uma vogal. Eu acho que a gente até chegou a fazer um desse, não? Esse 4 aqui, deixa eu ver. Esse 4 aqui... nós fizemos um aqui, ó, que pegava a quantidade de vogais, tá vendo? Nós chegamos a resolver esse problema. Nós, até na solução desse problema, eu discuti com vocês a questão de usar um segundo método, ó, para a questão do maiúsculo e minúsculo, porque para JavaScript maiúsculo e minúsculo é diferente. Então, com a utilização desse método aqui, ó, eu reduzi a instrução de comparação de vogal à metade. Porque antes eu comparava A maiúsculo, A minúsculo, E maiúsculo, E minúsculo, etc. Então, com essa opção aqui, eu faço uma conversão para minúsculo e comparo só com as letras minúsculas, sem mexer na informação original, né? Então, é importante porque, olha só, quanto mais você conhece desses métodos e o que eles fazem, na hora de você criar o seu código, que a parte da criação do algoritmo, da criação do seu código, é a parte mais complexa. E ela pode ficar mais complexa ainda se você desconhece as funcionalidades, as ferramentas que você tem naquela tecnologia. Então, quanto mais você conhece os recursos que você tem aqui, mais facilidade você tem na solução do problema. Beleza, então nós vimos aqui que são vários métodos, testei alguns, fiz alguns com vocês, deixei o restante para que vocês depois fizessem os testes e as simulações aí nos computadores de vocês. Bom, vamos ver aqui a questão de números no JavaScript. Aqui eu acho que a gente chegou a comentar, não sei se a gente comentou essa parte, quando você define uma variável, só pelo fato de você definir a variável e atribuir um número para ela, automaticamente ela já vai ser uma variável numérica. E aqui ele está mostrando um exemplo, quando tem casas decimais, a gente usa o separador decimal, é o ponto, não é a vírgula. E eu já comentei também que uma coisa é como que você codifica, outra coisa é como o internauta enxerga. Então, internamente, o separador decimal para mim é o ponto, para fazer os cálculos, etc. Mas, na hora de mostrar para o internauta, eu tenho a possibilidade de mostrar da forma que eu achar mais conveniente. Aqui tem outros exemplos científicos. Aqui mais algumas informações. Mais alguns exemplos. Aqui um outro exemplo, 0.2 mais 0.1. E assim sucessivamente. Aqui tem uma outra expressão. Aqui, gente, eu já falei, vou repetir, vale as regras da matemática. Então, esse parênteses, com esse parênteses indica que primeiro deve ser feita a expressão que está dentro dos parênteses, respeitando a precedência lá da multiplicação, etc. Depois ele vai fazer essa divisão por 10 aqui. Tá? Então aqui não tem muita
muita complicação. Isso aqui são exemplos simples de operações matemáticas. Aqui ele está mostrando um exemplo que se eu falo que x é igual a 10, mas esse 10 está entre aspas, o JavaScript vai considerar que esse 10 não é um número. Portanto, se você tem x igual a 10, entre aspas, y igual a 20, entre aspas, ele vai considerar que os dois não são números. Consequentemente, se você faz x mais y, ele concatena e o resultado vai ser 10, 20, e não a soma de 10 mais 20. Então isso é importante. Nesse outro caso aqui, ó, ele está mostrando o seguinte: se um dos dois é string, na operação de soma ele vai fazer a concatenação. Tem como eu fazer isso aqui se eu sabendo que o y é 20, mas não numérico, e eu quero transformar ele num número para fazer uma operação? Eu tenho um método numérico que faz isso. Está aqui no próximo item aqui, ó, de métodos para trabalhar com números. A gente vai ver daqui um pouquinho. Então aqui tem vários exemplos, ó. Tá vendo? Mostrando. Aqui ele mostra um outro exemplo, ó. Eu estou pegando. Isso aqui é uma string. Isso aqui é um número. Isso aqui é um número. Mas, como eu estou fazendo uma operação de soma entre 3 elementos, e esses 3 elementos, um deles é string, o resultado vai ser todo string. Então ele está mostrando aqui que a gente pode até testar aqui, quer ver? Olha lá, ó. Tá vendo? O resultado é mais x mais y. Então o resultado, tudo concatenado. Por quê? Eu tenho x é um número, y é um número, mas eu estou concatenando esses dois com uma string, porque o somatório, o sinal de mais, ele vai fazer soma. Se tiver só números na expressão, é uma soma matemática, ele vai somar os números. Mas se qualquer um dos elementos da operação for uma string, ele considera tudo como string e faz uma concatenação. Ok? Vamos ver o que mais tem aqui. Aqui ele está mostrando, ó, isso aqui é um número. Isso aqui é uma string. A única coisa que muda é as aspas, tá? Aqui mais exemplos. Quando o resultado de uma variável fica NaN, esse NaN significa que não é um número. Isso pode ser uma mensagem de erro também, tá? Ele está falando que não se trata, não é um número. Então, se você faz uma expressão desse tipo aqui, ó, 100 dividido por uma palavra, né, você vai ter o resultado que não é um número. Vamos testar aqui para ver como é que isso aparece. Aqui, ó, o resultado, ó, NaN. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom desse negócio aqui. Então, eu tenho a expressão aqui, ó, 100 dividido por uma string, que é a palavra Apple. O resultado está aqui, ó. NaN. Tá vendo? Ok. Deixa eu voltar aqui. O que eu aprontei aqui? Ah, tá. Beleza. Então, seguindo. Aqui ele está mostrando uma função, ó. Existe uma função, aqui ele está falando, uma função JavaScript que é isNaN. Ou seja, durante a programação, se você quiser saber se o conteúdo de uma variável é ou não numérica, você pode usar essa função. Então, ele fez aqui, ó, x é igual a 100 dividido por Apple. O resultado de x não será um número. Por quê? Eu usei uma string para fazer divisão. Então vai dar aquele erro que eu mostrei anteriormente. Consequentemente, eu posso perguntar if isNaN x, ou seja, se o x é um número. Então, se eu quero fazer um cálculo com uma variável e eu tenho dúvida, eventualmente, da forma que eu escrevi meu algoritmo, o código, durante o processamento, uma variável pode ou não ser numérica. Então, antes de fazer o uso dessa variável como número, eu posso perguntar se ela é um número. Isso evita problemas no meu código, né? Porque aí eu só faço o cálculo com a variável se ela efetivamente for numérica. Vamos ver o que mais que tem de significativo aqui.
hexadecimal. Aqui ele já começa a mostrar alguns métodos, mas deixa eu ver. Tá, isso aqui é para trabalhar em base 10, base 2, base 36, base 8. Eu não vou me preocupar muito com isso aqui por enquanto não, porque a princípio isso não é tão importante para a gente agora, tá? Aqui a questão dos objetos, eu também falei que não ia trabalhar com vocês a parte de objetos em JavaScript, porque nós vamos estudar Java, orientação a objetos com Java no semestre que vem. Então aqui, deixa eu ver, não tem mais nada, aqui ele está fazendo a parte de objeto, beleza, acabou. Vamos só dar uma olhada, antes de partir para alguns exercícios, vamos só dar uma olhada em alguns métodos numéricos. Do mesmo jeito que eu mostrei para vocês, que nós temos muitos métodos para manipulação, para trabalhar com string, e esses métodos podem facilitar muito a nossa vida, a gente também tem muitos métodos para trabalhar com os números. Então aqui, ó, o primeiro método que ele mostra é o para converter um número para uma string. Então olha só, eu tenho uma variável x que é um número. X é igual a 123. Como não tem aspas, x é um número. Se eu preciso tratar o x como uma string em determinada operação, eu posso fazer x ponto. Aí eu uso a função ou o método toString. Automaticamente ele vai ser convertido para string. Apesar que a gente acabou de ver nos exemplos anteriores que basta eu pegar o 123 e somar ele a uma palavra ou algo que não é numérico, que automaticamente ele já considera como string. Mas eventualmente, se em algum momento você precisar explicitar isso ou fazer de uma forma mais clara, até para facilitar na programação e entendimento do código, você pode usar esse método toString. Aqui exponencial. São coisas que a gente vai usar pouco aqui nos exemplos e exercícios que a gente vai fazer, tá? Aqui, ó, nesse exemplo, olha só, vamos até fazer um teste aqui. X recebe 9.656, isso aqui não é 9.656 não, isso aqui é 9,9.656. E aqui o que ele faz? Ele pega essa função aqui, ó, esse método, é para você fixar quantas casas decimais você quer. Isso aqui é importante, porque às vezes você faz uma operação matemática, e na operação matemática você tem depois da vírgula, sei lá, 15 dígitos depois da vírgula. E não te interessa, você quer arredondar só para 2. Você está fazendo lá um exercício onde você calcula quanto que um cliente tem que pagar. Não faz sentido você falar para o cliente que ele tem que pagar R$ 125,98732149556. Não existe isso. Só o preço da gasolina, né? Exatamente. Né? O preço da gasolina nas cidades tem 3 dígitos. Aquele terceiro lá, só Deus sabe o que é aquilo. Não existe. Então, aqui você consegue informar quantos dígitos você quer após a vírgula. E aqui ele está mostrando que ele faz arredondamento. Quer ver? Vamos ver aqui no teste, ó. Vamos pegar aqui no exemplo, ó. X é igual a 9.656. Aí, quando ele coloca com 0 casas decimais, ele arredondou para 10. Por que ele arredondou para 10? Porque a partir de 5 ou 6, hein? Depois a gente pode conferir em JavaScript como é que funciona isso. Vou até alterar aqui para a gente checar. Ele arredondou, ó. Se aqui é 6, ele arredondou aqui para 10. Se aqui fosse 4, vamos executar. Ele arredondou para 9. Se aqui fosse 5, ele arredondou para 10. Ou então, a partir de 5, ele arredonda para cima. E de 0 até 4, obviamente, para baixo. Então, olha só, se aqui está falando, vamos voltar para 5, rodou, deu 10. Então, se aqui está falando que é 0 casas decimais, 9.556, ele arredondou para 10, porque era 100 casas decimais. No segundo exemplo, 2 casas decimais. Então, 2 casas decimais era os 55. Qual que era o próximo item? 6. Se era 6,
ele arredondou para 56. E se fosse 4? Olha lá, ficou 55, tá vendo? 56, ó, arredondou para cima. Aqui, ó, com 4 casas decimais, o que ele fez? Só tinha 3 casas decimais, mas como eu falei que eu queria com 4, ele simplesmente completou com zeros. E assim sucessivamente. Aqui eu falei 6 casas decimais, aqui ele completou com zeros à direita, até atingir aquele número de casas decimais que me interessava. Tá? Então esse método aqui é para você especificar quantas casas decimais te interessa após a vírgula, depois de uma expressão matemática ou em uma determinada variável. E aí você usa esse método para estabelecer isso. Lembrando que haverá esse arredondamento, tá? Bom, outro teste. Vamos lá, vamos testar esse cara aqui também. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui ele está definindo a precisão. Vamos só ver aqui. Você abriu? Abriu. Não, esse aqui é o antigo, né? Não, é esse mesmo. Então tem aqui, ó, 9.656. Quando eu falo que eu quero precisão e não informo nada, ele mantém exatamente igual. Quando eu falo com a precisão 2, ele pôs 9.7. Precisão 4, 9.656. Vamos fazer um outro teste aqui. Eu vou botar mais aqui, ó. 5, 5, 5, 5, 5. Vamos ver o que muda. Quando eu não falo nada, ele mantém. Aqui o 7 não alterou, o 4 e o 6. Se você for perceber aqui, ó, quando eu pedi precisão 2, ele me deu apenas um item após o separador decimal, que aqui no exemplo é o ponto. Quando eu pedi 4, precisão 4, ele me deu 3. Então seria 4 com 9, né? 4 com 9, ó. Tá vendo? Por exemplo, vamos botar aqui, ó. 1, 2, 3. Tá? Vamos ver. Acho que vai ficar mais claro agora. Aqui, precisão 2. Aí ele usou exponencial. Precisão 4. 1240. Aí ele arredondou. Tá vendo? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? O que ele faz? Deixa eu voltar aqui. Ele começa a pegar. Ele pega o número da esquerda para a direita e conta quantos itens você está pedindo. Então olha só aqui, ó, 19. Deixa eu tirar um pouco de 5 aqui. 19.656. Vamos processor. Se eu não falei nada, precisão sem informar, ele mantém exatamente como está. Se eu falei que a precisão é 2, significa que a precisão é os 2 primeiros dígitos do número, que é 19. Como o próximo é 6, ele arredondou para 20, certo? A outra precisão que eu estou solicitando é 4 dígitos. Uma precisão de 4 dígitos é 1, 9, 6, 5. Como o próximo item aqui, ó, é 6 no final, o quinto dígito, o quinto caractere aqui é o 6, ele arredondou para 1966. Ou seja, o número que eu coloco na precisão é a quantidade de dígitos que você vai ver no resultado. Ele começa a pegar o número da esquerda para a direita, vai desconsiderar o que extrapolar o tamanho da precisão que você definiu, e se for o caso ele vai arredondar no último dígito lá no final. Ou o zero, né? Oi? Volta ao zero. Ou o zero. Esse aqui? Do 20? Não. Embaixo. O último. Nesse? Ah, sim. Como aqui, ó, são só 5 dígitos. E eu falei que eu queria precisão 6, ele acrescentou um 0 para completar os 6 dígitos que eu solicitei de precisão. Fácil, né? Tá tranquilo aqui com esse método? Vamos ver. O value of, ele retorna um número. Tranquilo, isso aqui tá de boa, vamos lá.
convertendo variáveis para números. Agora sim. Agora a gente começa a entrar aqui, ó, em 3 métodos que a gente pode usar para conversão para números. Ou seja, eu tenho uma variável x que tem lá 250, mas o JavaScript está considerando aquela variável uma string e eu preciso converter ela para número. Então eu posso usar number, posso transformar ela para um float, que é com casas decimais, ou um inteiro, tá? Então aqui tem vários exemplos, ó. Eu faço number e a variável. Lembra que se a variável não tem um número válido, ele vai retornar não é um número, tá vendo? Aqui também ele retornou que não é um número. Esse aqui, ó, se você coloca 10,33, para ele não é um número. Tá? Por quê? Porque o separador decimal é o ponto, como está aqui no exemplo. 10,33 ele retorna um número, certo? Os espaços ele considera a esquerda e a direita, ele consegue desprezar, tá? Ó, ele despreza. Então aqui, gente, tá uma constante entre aspas, mas poderia ser uma variável cujo conteúdo da variável equivale a esses valores aqui, tá? Então aqui você tem qual que é o resultado para esses casos, quando você usa o método, a função, né, o método number, beleza? Aqui tem uma combinação do number, quando você usa o number para converter uma data para números. A gente não vai entrar muito nesse item aqui agora. Próximo, converter para inteiro. Então lembre-se que esse i aqui é maiúsculo, ó, tá? Esse i do int aqui é maiúsculo. Então você pode usar esse método dessa função para pegar uma variável, uma constante e fazer a conversão para números. E aqui para número também, mas com casas decimais. Beleza? Propriedades, max value, min value, blá, 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 blá. Essas propriedades aqui nós já vimos, né? Ó, esse n a n a gente já sabe que não é um número. Aqui retorna o maior número possível, o menor número possível, se é que isso é possível, né? Um infinito positivo e um infinito negativo, se você precisar eventualmente fazer algum tipo de comparação. Certo? Aí ele está mostrando exemplos com esses itens aqui, depois vocês podem brincar mais com isso aqui um pouquinho. Beleza. Eu vou parar por aqui com conteúdo novo para que a gente possa fazer 1 ou 2 exercícios da lista. Mas eu já adianto para vocês que na próxima aula a gente vai entrar nos itens aqui bem interessantes, ó, que é a parte de array, matriz, tá? Matriz de uma ou n dimensões em JavaScript. Esse é um recurso muito poderoso em qualquer linguagem de programação e a gente vai tentar brincar com ela aí a partir da semana que vem. Beleza? Bom, a lista de exercícios. Onde é que foi que eu enfiei essa lista de exercícios, hein? Será que eu tenho ela aqui em algum lugar? Alguém lembra aí? Eu achei ela no Google, não foi? Eu lembro que eu coloquei lista de exercícios de algoritmos. É essa primeira aqui do IFC, não? Professor Ângelo? Não. Essa? É essa aqui? Não é essa aqui não, né? Ah, deve ser essa aqui, ó. Tá marcado que eu visitei. É essa? Não. Também não? IF? TM? Não, TM? Deixa eu ver. Instituto Federal do Triângulo Mineiro? Aqui de Uberaba? Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia, mas não falo o resto. Deixa eu botar o nome desse cara aqui que vai aparecer. Algoritmos e técnicas de programação. Deixa eu ver se é isso aqui.
É isso. Qual o nome do professor aqui? Jonathan Paulo Pereira. Possível. Vai aparecer esse troço aqui. Acho que é esse aqui, ó. Aí, ó. É isso? Fácil. Não, isso aqui é imobiliário. Não é isso, não. Não é esse passeio direto, não. Vamos ver. Só se tem uma outra cópia do arquivo dele em outro lugar. Ah, vai embora, palácio. Vamos ver se é isso aqui. Não é esse. O livro está cheio de exercício desse cara. É, mas tá achando. Só um, ó, tem vários. Vários que tu usaram. Ah, vou olhar aqui no papel mesmo. Devolvo. Deixa eu só ver. Deixa eu tentar por uma última vez aqui. Vou colocar um primeiro exercício aqui. Mandou? Ai mesmo. É. Peraí. Agora não é possível. Vamos ver. É imobiliário. Ah, agora é. Agora parece que eu acertei. É imobiliário, imóveis, 2. Ai, achei. Pronto. Não é isso? Pereira. São 40 exercícios? Vou até salvar esse negócio aqui. O ideal é que vocês tenham os 40 exercícios na página de cada um aí até o final do semestre, tá? Não tem essa urgência toda, não. Bom, qual exercício vocês querem que façam? Não, vamos fazer 2. Escolhe um aí. Primeiro? Vamos fazer o primeiro para começar, vai. Esse é o mais fácil. A Imobiliária Imóveis vende apenas terrenos retangulares. Faça um algoritmo para ler as dimensões de um terreno e depois exibir a área do terreno. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta aqui que eu vou chamar de lista 1 e vou copiar aqui exercício 1 da lista, dessa primeira lista aí, tá? Quando eu falo primeira lista, eu não sei se vai ter outra, tá? Mas só pra... Vamos tirar isso aqui, fazer uma faxina aqui no... Beleza. Vamos fazer uma faxina aqui, o que não interessa. Até para facilitar, eu vou fazer o seguinte. Pronto. Eu vou pegar... Deixa eu ver se dá para copiar aqui. Deixa eu já abrir aqui, ó, da lista 1, exercício 1. Tá, esse aqui dá para copiar, ó. Então eu vou colocar o enunciado do exercício como comentário aqui na solução dele, tá? Bom, como é que coloca comentário em HTML? Chaves. Menor. Assim, menos, menos. Comentário. Menos, menos, maior. Não é isso? Então, olha lá. Então, eu estou colocando como comentário dentro do HTML o enunciado do exercício, tá? Até para uma questão de facilitar, para facilitar a gente entender o que a gente está fazendo aqui.
Então eu preciso que o internauta digite para a gente a área do terreno. Eu vou pegar esse JavaScript que está aqui dentro do corpo e vou levar ele lá para o cabeçalho, tá? Porque na maioria dos casos a gente deve usar uma funçãozinha JavaScript para resolver o problema. Então eu vou considerar colocar o adequado para essas funções aqui dentro do cabeçalho da página. Então beleza. Vou colocar aqui uma mensagem. Vou colocar com H2 mesmo, tá? Informe as medidas do terreno. Aí nós vamos colocar aqui frente, input. Bom, como é que eu vou fazer? Vamos primeiro entender o problema. A imobiliária vende apenas terrenos retangulares. Faça um algoritmo para ler as dimensões de um terreno e depois exibir a área do terreno. Então, na realidade, se o terreno é retangular, eu preciso saber quanto que ele tem de frente e de lateral, ou de fundo, né? E a área é simplesmente multiplicar. Um pelo outro, eu acho quantos metros quadrados esse terreno tem. Então, eu vou perguntar quanto que ele tem de frente. Vou criar aqui uma variável, input type. Já vou até falar que essa variável é do tipo number. O nome dela, da variável, vai ser, eu vou chamar de f, tá? Vai ser o variável f de frente. Pode chamar de frente também, não é problema não. Aí, nome de variável, né? Você dá o nome que você achar mais conveniente. Então, f, só isso que eu preciso aqui. Vou quebrar a linha, mudar de linha, e na linha de baixo eu vou pôr frente e fundo. Pode ser? Ou de lateral? O que vocês entendem? Lateral? Mais um input do tipo number também. E o name vai ser igual a L. Certo? Esse botão aqui, ó, vou colocar calcular área. Ele ainda não está funcionando, obviamente, mas é só para já aproveitar esse botão. Antes de qualquer coisa, antes de programação, eu tenho o hábito, aí isso é uma mania minha, cada louco com a sua mania. Eu tenho a mania de ir fazendo aos poucos e ir testando, para ver se está ficando do jeito que eu quero, tá? Então, opa, não é esse aqui que eu queria não. Atualizando, deixa eu aumentar isso aqui para todo mundo enxergar legal. Então, olha lá, por enquanto eu só fiz os itens. Então tá, informe as medidas do terreno. Aqui a gente vai colocar quanto que ele tem de frente, aqui quanto que ele tem de lateral e um botão para calcular a área. Eu achei que ficou muito pregadinho isso aqui. Apesar de a preocupação aqui não ser com estética no momento, eu vou só usar a questão de parágrafo aqui, porque fica mais simpático, tá? Mas lembrando que a preocupação central aqui é resolver o problema e não ficar me preocupando com as questões estéticas. Só pelo fato de usar como parágrafo, ele dá uma separadinha aqui, eu acho que já fica mais simpático. Beleza, então o que eu preciso fazer agora? Mostrar o resultado. Quando ele clicar nesse botão aqui, ó, que está escrito no botão calcular a área, ele vai chamar a função mostra. Bom, aqui eu vou trocar o nome dessa função, tá? Eu vou chamar essa função de calcular. Só por uma questão aí de... tem que trocar o nome dela aqui em cima. Beleza, então quando ele clicar nesse botão que está escrito calcular área, a função, ó, o on-click aqui, ó, a função calcular será chamada. E aí aqui dentro a gente vai fazer os procedimentos, certo? Bom, já vamos usar aqui agora nesse exercício o que a gente acabou de aprender, e eu vou até voltar lá no onde a gente estava para usar aquilo que a gente aprendeu de JavaScript. Nós vamos usar aqui as funções numéricas, os métodos numéricos, tá? Por exemplo, nós vimos aqui, ó, no comecinho que, aliás, deixa eu ver se foi aqui. Bom, apesar de que, agora que eu ia usar, eu estava querendo usar esse cara aqui, ó, que a gente acabou de estudar.
esse NaN aqui, ó. Esse is NaN. Por quê? Porque se o internauta não digitar um número, eu não posso fazer a conta. Só que como eu coloquei aqui, ó, como no HTML, eu falei que o input é do tipo number, o browser não vai aceitar ele digitar palavras, ó, letras. Eu estou tentando digitar aqui no teclado, ó, letras, não sai. Número, vai. Letras, não vai. Tá vendo? Então, o browser já não deixa ele digitar algo diferente de número. Mas, se eu não tivesse essa funcionalidade aqui, eu teria que fazer a verificação no meu algoritmo lá, no meu código, tá? Beleza. Então, depois a gente testa. Vamos resolver o problema primeiro. Como eu já sei que vai chegar como número, eu preciso pegar aqui agora o get element by id. Esse cara aqui que eu nunca... Sempre tenho preguiça de digitar isso aqui tudo. Eu sempre gosto de pegar, copiar e colar. Bom, isso aqui me dá acesso a um elemento da página pelo seu ID, certo? Então eu vou colocar um ID aqui também. Além do nome, eu vou colocar um ID. Vou colocar o ID igual o nome, tá? ID vai ser F, ID igual L, de lateral. Então, beleza. Então, quando eu pegar aqui, ó, o F, ponto, value, nesse cara aqui, eu tenho quanto que ele digitou de frente. Antes de ter certeza disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, copiar, vou colocar como comentário e vou colocar dentro do alert aqui só para ter certeza. Tá vendo? Então o que eu estou fazendo? Eu estou indo por partes. Primeiro eu quero ter certeza que eu vou conseguir pegar com essa instrução o valor que ele digitou para a frente. Então salvei, atualizei aqui a página, atualizou, beleza, vou digitar aqui 123. Na hora que eu clicar no calcular área, olha lá, ó, 123, beleza? Então está funcionando já essa parte. Ou seja, quando a função calcular for chamada, aqui dentro do código eu já consigo pegar o valor de F. Vou testar agora o valor de L, que é da lateral. Alterei, salvei, atualizando a página. Vamos ver se eu consigo pegar a lateral agora. 654, calcular área, 654. Então, beleza, olha só, o que eu já consegui com esse código. Eu consegui que o internauta tenha dois campos para ele informar qual é o tamanho em metros da frente do terreno e da lateral. Depois coloquei um botão para ele clicar e nesse botão está escrito calcular a área. Quando ele clica nesse botão, eu chamo a função calcular. E aqui dentro da função eu já tenho acesso a quanto ele digitou de frente. E eu vou fazer um belo de um Ctrl+C, Ctrl+V aqui agora. E de L, que é a lateral. Certo? Já tem esses dois caras. Eu poderia calcular assim, ó. Poderia criar uma variável aqui, ó. Variável área igual... E já colocar aqui, ó, a área é a quantidade de frente, cadê o vezes? Vezes a quantidade de lateral, ponto e vírgula. E depois eu já posso mostrar para ele o resultado. Abre aspas, a área deste terreno é igual, fecha aspas, mais área. Pronto. Então, agora eu já estou chegando à solução final desse exercício. Ou seja, o internauta digita quanto que ele tem de frente, quanto que ele tem de lateral, clica no botão, clicou no botão, chama a função calcular. Aqui na função calcular, eu faço a conta, que é simplesmente a multiplicação de quanto ele tem de frente, de quanto ele tem de lateral, e depois eu mostro através do alert, a área deste terreno é igual e mostro o resultado que eu consegui calcular. Vamos ver se funciona? Vamos lá, o terreno ele tem 5 de frente com 8 de lateral. A área deste terreno é igual a 40. Para ficar mais bonitinho, o que eu poderia fazer? Mais área mais
Poderia colocar 1 metros quadrados aqui, ó, M2. Vou botar um espaço aqui também. Vamos ver como é que ficou agora. Atualiza. Frente, 8. Lateral, 6. Calcular a área. A área deste terreno é igual a 48 metros quadrados. Certo? Bom, considerando o enunciado do exercício, a gente precisa fazer uma validação aqui. Por isso, eu já vou aproveitar para alertar vocês. Prestem muita atenção no que está sendo falado no exercício. Isso aqui vale, inclusive, para a prova de banco de dados amanhã. Ou seja, a imobiliária vende apenas terrenos retangulares. Isso significa que se o cara informar aqui que o terreno tem 6 de frente e 6 de lateral, esse terreno não é retangular, ele é quadrado. Então, para o terreno ser retangular, frente e lateral não pode ser igual. Certo? Qualquer um dos dois tem que ser diferente, né? Certo? Para ser retangular, basta que frente e lateral seja diferente. Certinho? Então, o que eu preciso fazer aqui para botar essa informação aqui? Antes de calcular a área, eu vou perguntar aqui, ó, se... Vou botar um se aqui. Deixa eu já organizar o meu... Antes mesmo de botar o se, eu já vou botar o else aqui, que é o se não. Já vou fechar e vou chegar isso aqui para frente. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Dentro do se eu vou perguntar o seguinte: se o f é diferente, como é que faz diferente em JavaScript? JavaScript, menor, maior? Ou assim? Ou tanto faz? Menor, maior. Menor, maior? Então, diferente é assim. Então, se o tamanho da frente é diferente da lateral, beleza, é retangular, então eu faço a conta e mostro quantos metros quadrados tem. Se não, eu vou avisar, alert, este terreno não é retangular. Então, quando o terreno é retangular, eu não vou calcular, não vou mostrar. Vamos testar agora para ver se isso funciona. Atualizando. Se tem 5 de frente e 8 de lateral, deu erro. Vamos ver aqui o que é que deu erro. Vamos ver. 24. Aqui na função. Eu acho que é aquele maior menor. Eu acho que é diferente em JavaScript, é assim. Deixa eu ver. Abriu aqui. Vamos ver. Na realidade eu estou me antecipando aqui. O certo era eu achar o erro certinho lá. Mas eu tenho toque. Às vezes antes mesmo de tentar descobrir a mensagem no browser eu já... Ó, vamos tentar de novo. 5 e 8. Frente e lateral. Calcular área. 40 metros quadrados. 5 e 5, este terreno não é retangular. Então o que estava errado? Na realidade, a forma de perguntar se é diferente em JavaScript é essa aqui, e não aquela que estava anteriormente. Ok? Fácil? Alguma dúvida? A maioria dos exercícios, gente, na hora de você resolver, você tem que, primeiro, entender o que é o exercício. Na maior parte desses exercícios, vai acontecer o quê? No nosso caso, como a gente está fazendo página web, o usuário precisa passar algumas informações para a gente. De posse dessas informações, a gente deve fazer algum tipo de cálculo, dependendo do que é pedido no exercício, e apresenta um resultado. Na maior parte das vezes, a lógica, a sequência vai ser essa. Então, a forma de pegar as informações com o internauta está aqui, ó, através daqueles inputs que a gente estudou, e lá vocês viram que tem várias formas de pegar informação. Numérico, data, string, tem várias formas. Ele pode marcar, tem list box, tem aquelas várias opções lá que você pode usar para melhor
receber as informações do internauta. A partir daí, você eventualmente vai colocar os botões que você achar conveniente para que o internauta possa solicitar o processamento e a obtenção do resultado ou da resposta que se espera. É mais ou menos isso que a gente fez aqui. Então, essa estrutura, essa lógica aqui vai ser muito parecida nos próximos exercícios. Ok? Dúvida? Vamos fazer mais um antes de vocês ir lá votar? Exercício. Fazer o segundo, né? X2. Eu fiz uma cópia aqui, tá? Coisa bem de preguiçoso mesmo. Então, já vou limpar essa função aqui. E depois eu vou... Deixa eu pegar lá o exercício 2. Exercício 2. Vou copiar. Faça um algoritmo para calcular quantas ferraduras são necessárias para equipar todos os cavalos comprados para um aras. Então eu vou trocar aqui, ó, no comentário. Vou colocar aqui o novo exercício. Bom, vamos lá. Faça um algoritmo para calcular quantas ferraduras são necessárias para equipar todos os cavalos comprados para um aras. Qual a informação que eu preciso que o internauta me passe? Quantos cavalos foram comprados? Aí eu respondo quantas ferraduras ele precisa. Então, informe a quantidade de cavalos comprados. Você é um algoritmo desse? Pega os cavalos multiplica vezes 4. Bom, aí vou colocar aqui também uma variável numérica. Essa variável numérica eu vou chamar de QTD, de quantidade. E o botão será calcular quantidade de ferraduras. Beleza? A função eu vou deixar como calcular, porque eu acho que esse nome aqui é bem propício para o que a gente vai fazer. Antes de fazer qualquer coisa eu vou testar lá. Esse aqui é o exercício 2, então vamos voltar aqui. Esse é o exercício 1, vamos pegar aqui exercício 2. Então lá, informe a quantidade de cavalos comprados. Ele vai colocar aqui, foram comprados 9 cavalos, por exemplo. Não aceita letras, ok. E tem o botão. Então, aqui na função calcular, mais uma vez, nós vamos fazer aquele cálculo. Vou colocar aqui, ó, não, vou chamar de total. Total é igual document.get element by. Aí eu nunca lembro isso aqui. Eu vou tentar digitar pela primeira vez esse troço aqui. Se tiver errado, depois a gente descobre. Aqui é o QTD vezes 4. Tem a chance dele comprar algum cavalo perneta que só vem com 3 pernas, não? Bem difícil, né? Então vamos considerar que todos os cavalos terão as 4 patas bem. Então aí depois eu vou avisar ele. Total de ferraduras necessárias igual mais total. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Vamos ver se vai funcionar. Atualizando. Beleza. Se eu comprei 52 cavalos, total de ferraduras necessárias 208. Beleza, né? Se eu comprei 20 ferraduras. O único detalhezinho aqui é que o meu C cedilha não tá muito amigável, então, aliás, o A aqui do necessárias, vou tirar o acento. Não vou nem pôr necessárias, vou pôr só total de ferraduras. Atualizando. Atualizou. 8 cavalos. Quantidade de ferraduras. Total de ferraduras igual a 32.
Beleza? Bom, então eu vou parar por aqui por hoje. E aí, no intervalo, eu peço que vocês passem lá junto com a Tânia para votar. E o restante da tarde é para que vocês possam aí pegar a lista de exercícios, tentar fazer. Qualquer dúvida eu vou estar aqui, é só me chamar. Beleza? Vamos à obra.